Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Lore. Boa noite, Antônio Giovanni. Boa noite, minha querida amiga Lúcia Luz. Muito nos honra a sua presença aqui conosco essa noite. Minha esposa Marta Andrade, aqui conosco também. Nosso querido amigo Robério. Meu amigo, deputado estadual Tiago Correia. Um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo. Arnaldo Ferreira. Enquanto vocês vão entrando, vão clicando no aviãozinho aí, no coraçãozinho, para que a gente tenha um maior número de pessoas para tratar de um assunto muito importante hoje à noite, que é justamente a educação como transformação, né? Educação e transformação. Abimael, seja bem-vindo. César Lopes, sejam todos bem-vindos. Vão convidando outros amigos para que a gente possa iniciar a nossa live e já convidar o nosso amigo dessa noite, que é o professor Luiz Carlos Ibiapaba, grande mestre. Já está aqui conosco, já está se manifestando ali. Já nós já vamos lhe adicionar aí, meu amigo, para iniciar esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito rico essa noite. Sejam todos bem-vindos. Marisa, obrigado pela presença. Fátima. Sejam todos bem-vindos. Nosso querido amigo, colega Augusto Leal, seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez conosco em nossas lives. Sejam todos bem-vindos. Vamos clicando aí no coraçãozinho, no aviãozinho, para que a gente tenha um maior número de pessoas essa noite, para bater esse papo gostoso com o nosso querido professor Luiz Carlos Ibiapaba. Seja bem-vinda, Sabrina, pré-candidata a vereadora pelo MDB. Seja bem-vinda. Vander Lúcia, seja bem-vinda, querida. Léo Lopes, bem-vindo, amigo. Nosso querido colega, Dr. Átila Ferreira, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos convidar nosso amigo desta noite, professor Luiz Carlos Ibiapaba. Boa noite, professor. Boa noite. É um Boa prazer noite. imenso. É um prazer imenso estar aqui nessa sua live, participando. O prazer é nosso. O senhor não sabe como. Participando aqui com Professor, pessoas tão queridas. sim, só ajustar um pouquinho a câmera aqui. Aí, acho que agora melhorou um pouquinho. Professor, então vamos, para quem ainda não lhe conhece, né, que eu acho que é um pouco difícil, mas vamos lhe apresentar para o pessoal que está conosco essa noite, para esse bate-papo. Então, professor Luiz Carlos da Ibiapaba e Silva, é graduado em Letras Vernáculas, tem 45 anos de exercício da docência, destes
30 na docência do curso de magistério do Instituto de Educação Euclides Dantas, a famosa Escola Normal, não é isso, professor? A querida Escola Normal. Isso. Pós-graduado em Linguística aplicada ao ensino de redação, ex-presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória da Conquista e ex-secretário municipal de Educação, membro da Futura Educa e bacharel em Direito e historiador. Então, é uma grande honra tê-lo conosco aqui nessa noite para esse bate-papo, professor. O Edivaldo, uma das peças mais importantes, mais valiosas do meu currículo é ter sido seu aluno no nosso curso de Direito da FAINOR. Professor... Mas um prazer... Diga, sim. Mas é um prazer imenso estar aqui nesta noite, neste bate-papo, rodeado de pessoas queridas aqui de Vitória da Conquista. Alguns, quem sabe, até ex-aluno nosso. Não é? Com certeza, com certeza. Professor, lhe confesso, né, que quando entrei na sala de aula para ministrar aula e lhe vi, o senhor não imagina a honra que foi, né, para mim, como iniciante do magistério e tudo mais, ter o senhor ali para, eu não diria como aluno, não, eu diria para compartilhar conhecimento. O professor que tem a oportunidade de tê-lo em uma sala de aula é uma riqueza que não tem tamanho. Então, nos honra muito a sua presença aqui essa noite e esse bate-papo eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Nós já temos vários amigos nos acompanhando aqui essa noite e eu vou só registrar aqui já a presença de alguns, né? Como Graziele, Augusto Leal, um querido amigo, advogado, estudou na FAINOR também, tive a honra também de ser professor de Augusto. Então, de início, pedi às pessoas para que elas cliquem aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente tenha um maior número de pessoas aqui nesta noite. E é uma grande honra, né, tê-lo aqui. O tema central da nossa live, professor, é politicando. Então, quem chega aqui não tem jeito, tem que falar de política. Então, eu gostaria de saber a sua visão sobre política, o que o senhor entende por política, qual a importância da política. Então, vamos iniciar esse bate-papo falando sobre política. A política é a alma da sociedade, não é? A política é quem movimenta a sociedade, é quem gera as transformações, não é? Sim. Então, a política faz parte, com muita razão que dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Sim. Porque fora da polis, ele se anula. Não é? Tem que ser político. Ninguém pode dizer, eu não gosto da política, não. A política, ela está na natureza humana. Não é? Sim. É interessante, a política, para mim, é a arte de bem servir a coletividade. Sim. Eu gosto muito daquela experiência do mestre, lá em Mateus 28, 18, quando ele disse, todo poder me foi dado, no céu e na terra. Quer dizer, um poder cósmico. Sim. E num dado momento lá nas Escrituras, a gente vê Jesus com uma toalha, bacia, água, lavando os pés dos discípulos. Com isso, ele quis dizer que o poder, ele só tem sentido quando ele está em função do servir a coletividade. Que maravilha. Quando ele não está em função do servir a coletividade, ele se degenera em corrupção, em totalitarismo e em todas as outras coisas menos política. Que maravilha. Concordo plenamente. E assim, como o senhor tocou aí no mestre dos mestres, né? É interessante que o discurso de Jesus, além do serviço, é um discurso de inclusão social, né?
quando ele inclusão. diz ali para servir, né, para servir o pobre, o órfão, a viúva, né, ele estava ali tratando dos marginalizados, ou seja, aqueles que viviam à margem do seu tempo, em um discurso totalmente de inclusão social, que a gente pode plenamente aplicar no nosso contexto social, nos dias de hoje. É um discurso, infelizmente ainda muito atual, né? Que precisa ser aprendido, né? Precisa ser Sim, aprendido. Ele dizia: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Né? sim, que maravilha. Registrar a presença aqui, professor, de mais alguns amigos. Fábio Sena está conosco, Viviane Oliveira, sejam todos bem-vindos. Bruno Santana, Carmen Linhares, Josenaldo, querido professor Josenaldo, uma honra tê-lo conosco aqui também. Rafael Felipe, Lucas Soares. Então, registrar a presença de todos esses amigos. E quem está chegando agora, nós vamos tratar hoje, nessa live, de educação e transformação. E, obviamente, que nós temos alguns temas muito atuais relacionados à educação. Vamos chegar neles já já, principalmente a questão do novo Fundeb, e nós estamos hoje com um especialista nessa área, na área da educação. Então, vão clicando aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente possa ter o maior número de pessoas essa noite para discutir sobre esses assuntos. Professor, a gente sabe da grande importância que é a educação básica, né? E o Fundeb é um dos grandes instrumentos de fomento dessa educação básica. Eu gostaria que o senhor dissesse para aqueles que estão, para mim também, para todos nós que estamos aqui hoje, o que é o Fundeb, do que se trata o Fundeb, qual a importância do Fundeb e da educação básica, tanto para o município como para o Estado, né, para o nosso país como um todo. O Fundeb é um fundo formado por 27 fundos, porque cada estado e o Distrito Federal tem também o seu fundo. Ele é formado por recursos de impostos, de tributos, né? Dos estados, do Sim, Distrito Federal, dos municípios e da União. Interessante que o Fundef é a evolução do Fundef. O Fundeb é a evolução do Fundef. O sim, Fundef foi criado pela Lei 9.424 em 1996. Agora, com existência determinada, não é? Com existência determinada. O Fundeb ele foi criado já em 2007. 2007, porque o Fundef era só financiava o ensino fundamental. O Fundeb, ele financia toda a educação básica. É necessário que a gente esclareça. A educação básica, ela é sim, formada pelas etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, o Fundeb, ele financia todas estas etapas, da educação infantil até o ensino médio. sim, É o responsável pelo pagamento dos profissionais do magistério e é responsável também pela manutenção do ensino. Então, é a maior fonte de recurso para a educação que existe no Brasil, é justamente o Fundeb. O Fundeb ele tinha também existência limitada. Hoje não. Hoje o Fundeb tem existência ilimitada, porque hoje ele é um ditame da Constituição Federal. Né? sim, Uma PEC foi aprovada pela Câmara, está sendo aprovada, foi aprovada pela Câmara e deverá ser aprovada pelo Senado, e aí terá existência permanente. Não sim, mais essa questão, esse perigo de apagão na educação.
Não é? Verdade, Por quê? verdade. Porque não vai haver mais prazo limite para a existência do Fundeb. Professor, e com esse novo Fundeb, o que que realmente muda? Qual o benefício que esse novo Fundeb traz para a educação básica? Olha, vários avanços ocorreram nesse Fundeb, né? A Sim, tendência, a tendência é de se ter, em nível de municípios e em nível de estados, novas políticas de educação básica. O Fundeb ele vai ser o responsável pelo financiamento das ações do Plano Nacional de Educação, certo? Esse Plano Nacional de Educação que terá sua execução pelos municípios, no desenvolvimento dos planos municipais e também pelos estados, no desenvolvimento dos planos estaduais. Então, o financiador destas ações, dessas políticas públicas educacionais, será justamente o principal financiador, será justamente o Fundeb. me parece também que o repasse que era feito pela União vai ter um certo acréscimo, né, com esse novo Fundeb. Um substancial acréscimo. É um Sim, substancial acréscimo, Edivaldo. sim, Antes eram 10%. sim. Com o novo Fundeb, serão 23%. Certo? É, Isso aí se dará de forma escalonada, sim, certo? Até atingir os 26%. Então, outra coisa, o Fundeb ele será avaliado, permanentemente avaliado, para ser modificado, para sim, haver aumento de recursos e assim por sim, diante. Então, sim, foram avanços importantes nisso aí, certo? sim, sim. A deputada Professor, sim, pode a falar. deputada Dorinha Seabra, né, do Sim, Tocantins, e também o nosso Rui, o João Bacelar, daqui da sim, Bahia, certo? sim. Estão de parabéns, né, por este grande avanço, por essa grande conquista na Câmara Federal. É. Inclusive, me parece que teria que ter sido, aliás, tem que ser aprovado até o final desse ano, porque se não fosse, ficaria inclusive um vácuo aí, né, em relação ao Haveria, próximo ano, em relação, né? haveria o apagão de educação. Sim, Certo? sim, O sim, apagão de educação, o que seria terrível. Né? Mas, sim, segundo os entendimentos mantidos pelos presidentes das duas casas, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, sim. daqui para agosto tudo vai estar já aprovado. Eu acredito que entre agosto e setembro deva estar já sancionado pelo presidente da República. Aliás, não precisa ser sancionado pelo presidente da República, é emenda constitucional. Né? Sim, E aí sim. pronto, e aí já se terá, então, o Fundeb funcionando, o novo Fundeb funcionando em 2021. Que maravilha, é um grande avanço para a educação pública, né? Exato. Professor, nós temos aqui algumas presenças aqui, grandes amigos conosco essa noite. Vanúzia Nascimento está mandando um oi aqui para o senhor. Nosso querido Gésner Ferraz, nosso querido colega, foi seu professor também Uhum. na FAINOL. Um enorme abraço ao professor Luiz Ibiapaba. Vanúzia está dizendo, grande mestre. Camila Souza, registrando a presença de Camila aqui também conosco. Nossa querida amiga Sabrina Portela, o pessoal da Naninhas do Bem, boa noite a todos. Nosso querido amigo Max Wilsfan, uma grande honra tê-lo conosco aqui, meu irmão. Augusto, nosso colega, ele faz uma pergunta aqui, professor. Qual, pergunta para o senhor, né? Qual sua opinião sobre o ensino online e qual o perfil do aluno para esse tipo de aula? A gente está vivenciando muito, inclusive nós, professores, tivemos que estamos vivendo um novo momento, né? Não estávamos acostumados com isso. A partir de março, abril, mais ou menos, nós tivemos que nos readequar
a esse novo momento, na FAINOR principalmente, ali onde a gente leciona, e com as aulas virtuais. Como é que o senhor está vendo isso? E eu gostaria de acrescentar, inclusive, um ponto aqui na pergunta de Augusto, porque a gente sabe, inclusive, da dificuldade que a escola pública tem em relação a esse aspecto da aula online. Então, nós estamos vendo o quê? Presenciando o quê nesse momento? Que as escolas particulares, não é que tem uma melhor condição, que, na realidade, os alunos também têm condições de ter o seu computador, o seu smartphone em casa, tem as aulas online e vem usufruindo desse momento de pandemia da educação. A grande realidade é essa. Mas as escolas públicas, a gente sabe dessa grande dificuldade que é, né, lecionar na escola pública e, acima de tudo, fazer com que esses alunos tenham condições para acompanhar uma aula online. Então, como é que o senhor vê essa situação nesse momento? Olha, a situação merece assim uma admiração, a rapidez como se deu, porque note bem, não é educação à distância, Sim, é educação remota, são aulas verdade. remotas. A aula remota se deu em decorrência justamente desta crise repentina gerada pela pandemia. Sim, Então, se teve que apelar para a nova tecnologia e se fazer isso aí que está sendo feito, começado pelas escolas particulares. E particular. as escolas, por exemplo, as escolas públicas municipais de Vitória da Conquista aderiram. A gente sabe da dificuldade de uma rede pública adotar isso aí, considerando principalmente a rede pública de Vitória da Conquista, Sim, né? Que é uma rede muito grande. É a maior rede de ensino da Bahia, é a rede de Vitória da Conquista. Então, regiões variadas, nem todos os alunos eles dispõem de aparelhos para isso aí, outros não dispõem também, não dominam a tecnologia, e é difícil isso aí. Mas quero te dizer, Augusto, Augusto, grande doutor Augusto, eu é, quero dizer, Augusto, que a normalidade que está sendo anunciada aí, ela não será a normalidade semelhante à normalidade anterior. Será uma normalidade totalmente diferente. Será a normalidade sui generis. E isto em decorrência deste recurso chamado nova tecnologia, a virtualidade. Só que não teremos mais, quando a normalidade chegar, nós não precisaremos mais desse trabalho urgente de se trocar. Mas estas aulas virtuais, elas serão recursos auxiliares. Elas exercerão uma influência, elas serão, o uso delas, dessa realidade, será extraordinário. Será um aliado extraordinário no processo ensino-aprendizagem. Ela não mais está substituindo, mas ela estará agora como aliada das aulas presenciais, certo? As aulas virtuais estará se casando com as aulas presenciais. inclusive tem uma linha bem tênue aí, né, não é, professor? Porque assim, com as aulas virtuais, pode chegar no ponto também, eu creio que o MEC não vai permitir isso, principalmente em relação a alguns cursos específicos, e de repente essas aulas virtuais, como o senhor colocou aí, a aula virtual ela é diferente da aula EAD. É a D. Então, a gente é uma linha muito tênue, né? Para de repente se transformar a própria aula virtual em uma aula EAD. E aí a coisa já muda um pouco, né? O sentido. Como o senhor colocou aí, uma coisa é diferente da outra, né? A aula virtual, ela poderá existir paralela junto com a aula presencial. Sim, A aula à distância, né? O ensino à distância, este previsto em lei,
previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Sim. este aí, ele será enriquecido, ele será grandemente enriquecido. Mas é bom que não se confunda esta aula virtual ou remota Sim. com o ensino à distância. Nós temos diversos cursos, diversas unidades de ensino superior à distância. E tem sido eficiente, ok? Muito eficiente. Eu acredito que muita coisa vem aí, Edivaldo, e também amigo Augusto. Muita coisa vem aí, muita modificação vem aí, gerada justamente pela necessidade. Certo? A origem é a necessidade. A crise, ela gera justamente mudanças, certo? As mudanças. E haverá profundas mudanças na educação. Daí a gente aplaudir essas conquistas verificadas no Fundeb. Por quê? Porque o dinheiro é aquele sexto sentido que sem ele os outros cinco não funcionam. Então, havendo recurso, teremos condição de expandir nas mudanças que serão exigidas no ensino brasileiro, principalmente aqui no Nordeste. Maravilha. Registrar a presença de mais alguns amigos aqui. Nosso querido amigo Borracha, ciclista, aqui em nossa cidade, Vitória da Conquista. Luizinho Cardoso, faz uma referência aqui ao senhor, professor. Grande professor, meu professor no magistério na escola normal, Luizinho Cardoso. Augusto Leal também, agradecendo a resposta. Registrar a presença do nosso querido amigo Maurício Vasconcelos, advogado, criminalista, próximo aqui da gente, né, conterrâneo de Brumado. Gostaria de agradecer a presença aqui, doutor. Uma honra tê-lo conosco. Fábio Sena faz uma pergunta aqui, professor. No caso das crianças na pandemia, não seria o caso de uma revisão deste modelo de aulas presenciais diárias, especialmente no ensino superior? O Fábio, grande amigo Fábio, figura que eu devoto muito respeito, grande jornalista, oriundo de uma escola que já não existe mais. Fábio Sena, olha, retornarem às escolas, às suas atividades, tem que haver uma retomada. Tem que haver, primeiramente, uma diagnose, para se chegar a um diagnóstico do que foi que nós fizemos neste período de pandemia. Para, a partir daí, se fazer uma retomada daquilo que foi trabalhado e daquilo que também não foi trabalhado. Tanto é que alguns sistemas funcionarão o ano que vem pagando débitos daquilo que foi planejado esse ano. Então tem que haver, porque a educação a gente tem que estar permanentemente avaliando. A educação ela é feita dentro de um planejamento, seguindo o planejamento. Então tem que haver essa retomada, tem que haver essa diagnose para se chegar a um diagnóstico e para se fazer esta retomada para que o aluno ele não venha ser prejudicado no seu curso de estudos. Maravilha. Temos uma referência aqui de Arnaldo Ferreira, meu tio, está aqui conosco, sempre nos acompanhando em nossas lives. Grande presidente da ABB. Isso, colocou aqui, grande mestre Biapaba, esse conhece de educação. Registrar a presença aqui também de Nina Ferreira, está aqui conosco. Professor, eu gostaria de entrar... Eu só quero te dizer uma coisa, rapaz. Sim. Você é um cara muito enjoado. Porque você escolhe as pessoas. Só tem gente boa aí com você, rapaz. Hein? Mas
Mas Que aqui, seleção, que as, seleção pe- danada você fez. Só tem as, gente pe- boa. as pessoas vieram por sua presença na nossa live. Professor, é, esses dias eu ouvi uma entrevista do senhor com Massinha, né, no programa de Massinha, falando de Anísio Teixeira, né, um catingueiro próximo, nascido aqui próximo a nós, a Conquista. E o senhor falava com uma paixão de Anísio Teixeira, é, da parte histórica, do contexto histórico, de como Anísio Teixeira foi importante para a escola pública no nosso país. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de Anísio Teixeira, para que aqueles que estão nos acompanhando essa noite, que eles possam também, aqueles que ainda não conhecem, possam conhecer um pouquinho da história de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, nosso conterrâneo regional, aí de Caetité, não é? Sim, Anísio Teixeira, ele deveria ter sido eleito o patrono da educação nacional, não negando o valor de um Paulo Freire, mas o Anísio Teixeira, ele deveria ser o patrono da educação nacional. Olha, em todos os lugares e em todas as épocas, de 1930 para cá, tem a mão, tem o pensamento de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira começou muito cedo a sua militância na educação. Quando ele terminou o curso de Direito, ele veio para a Bahia pensando em ser um promotor de justiça de uma cidade do interior, mas o Góes Calmon, ele soube perceber o valor do jovem Anísio Teixeira, com 23 anos, e o convidou para ser inspetor da educação pública. Equivale a secretário estadual de educação. sim. E ao assumir aquilo ali, ele sentiu o peso da responsabilidade. E fez um plano de viagem para conhecer a educação de outros países, principalmente países europeus e também o norte-americano, a Norte América. E ele foi, e ele ficou empolgado, e a partir daí ele se definiu como educador. Principalmente quando ele chega nos Estados Unidos e ele entra em contato com o pensamento de John Dewey, de Kilpatrick, né, filósofo da educação, do perennialismo e também do pragmatismo norte-americano. Aí ele vem empolgado. E aqui ele começa um trabalho com a educação em Salvador. Bom, depois ele sai, foi para a Unesco, andou por diversos lugares. Ele foi o primeiro mestre em educação, foi Anísio Teixeira. Fez o mestrado na Universidade de Columbia, lá em Nova York, com esses filósofos da educação, estudou com esses, assim como eu estudei com você, ele estudou com esses filósofos, né? Com John Dewey e com Kilpatrick. E aí ele vem para o Brasil, começa todo um trabalho engajado com aquelas conferências da educação, que não foi nada mais, nada menos do que educadores preparando o capítulo da educação da Constituição de 1934. E aí, então, ele começa todo um trabalho, cria a Universidade do Distrito Federal. Na Universidade do Distrito Federal, ele coloca o magistério agora, certo? Como curso superior, né? Cria o nosso curso de pedagogia, e aí ele começa todo um trabalho de reforma, certo? Foi o criador, foi o organizador da escola pública no Brasil, Anísio Teixeira. Veio o golpe do Estado Novo, e ele agora é obrigado a se exilar na sua terra. Ele deixa a educação e vai explorar agora o ramo de mineração. Nesse período, ele faz diversas articulações
beneficiando a região, principalmente Vitória da Conquista. Ele via Vitória da Conquista como um potencial muito grande. Naquela ocasião, ele insufla o pessoal aqui para cobrar do governo uma escola estadual, que não tinha escola estadual. Aí vem Barão de Macaúbas. Depois, ele influencia um grupo de Caetité, Sim. a Pleiade de Caetité, liderada por Padre Palmeira, para vir para a Vitória da Conquista e criar aqui um ginásio. Aí vem aqui. Aí é quando chega Everardo Publio de Castro, diga-se de passagem, com muita justiça, o nome do Planetário. planetário receberá o nome, com muita justiça, do mestre Everardo Publio de Castro, meu colega na escola normal. E aí vem e cria o Colégio Padre Palmeira. Né? Dali do Colégio Padre Palmeira saíram grandes homens. Eu posso destacar um que se destacou no cenário nacional, o nosso Elkson Soares. Não é? Elkson Soares, o catingueiro aqui né? Veio e estudou ali aos pés do Padre Palmeira. E o Anísio, depois que termina o Estado Novo, o Otávio Mangabeira é eleito e ele é escolhido como secretário de Educação. Como secretário de Educação, está na sua agenda a criação do nosso Instituto de Educação, Euclides Dantas, que era escola normal. Foi criada como escola normal. Depois é que passa a condição de Instituto de Educação. Interessante que esse sistema, esse trabalho de Anísio Teixeira, trabalho muito articulado. As escolas normais criadas no interior, todas estavam ligadas ao Instituto de Educação Isaías Alves, o ICEA, em Salvador. Todas elas articuladas. Outra coisa, as escolas, os ginásios e as escolas primárias estavam articuladas com as escolas normais locais. Tanto é que aqui nós temos diversos prédios que foram construídos por Anísio Teixeira, a exemplo do ginásio de Zé Gonçalves, no Iguá, Iobim e diversos outros prédios escolares que foram construídos nesse intento de um trabalho articulado, uma escola integrada com o Instituto de Educação. O Instituto de Educação, ele não era apenas uma escola, não foi construída apenas uma escola. Foi construído com o Instituto de Educação uma política educacional. Que maravilha. Então, não é sem razão que o nosso Anísio Teixeira ele é este grande valor. Né? Filósofo da educação, certo? Sim. Filósofo da educação, administrador, e este homem que tem uma história muito grande. Ele disse, quando ele estava construindo naquela ocasião a Escola Parque, e um repórter assim, arguto, assim como o nosso amigo Fábio Sena, chega para ele, mas professor, mas não vai ficar muito caro essa escola? Ele disse, olha, o mais caro é a guerra. Verdade. Temos que... Não existe educação barata. Educação é caro. Então, em vez de se estar financiando guerra, tem que se financiar a educação. Então, note que ele era aquela figura que ele sabia o que estava fazendo. Né? E hoje a gente vê aí uma escola pública iniciada, organizada por Anísio Teixeira, enfrentando seus percalços, mas existe uma estrutura, existe sistema, os sistemas de educação estão aí, que foi iniciado. Quando o nosso amigo da LDB, Darcy Ribeiro, inaugurava o primeiro CIEP lá no Rio de Janeiro, aí o repórter dizia o seguinte, olha aqui, ele está trazendo uma escola que obedecerá ao seu pensamento, porque ele é um filósofo da educação, e o Darcy era aquele cara bem, né, rápido e caceteiro, ele dizia o seguinte, não, eu não sou filósofo da educação, eu sou antropólogo.
filósofo da educação é meu amigo Anísio Teixeira. E o pensamento que originou essa escola, o que vai estar orientando essa escola, é o pensamento de Anísio Teixeira. Então, Anísio Teixeira tem presente, o substrato filosófico da LDB é o pensamento de Anísio Teixeira. Esse fundo de educação que a gente está lutando e que a Câmara... Isso aí foi idealizado por Anísio Teixeira. Que maravilha. A escola de tempo integral, que está lá na LDB, Anísio Teixeira. Educação de jovens e adultos, Anísio Teixeira. Então, Anísio Teixeira foi, de fato, o bambambam da educação nesse país. Que maravilha, que riqueza histórica, viu? Que aula. Professor, registrar a presença de mais alguns amigos aqui. Nossa querida amiga professora Meisa Guzmão está conosco aqui também. Fábio Sena está dizendo: concordo com o professor quanto ao fato de ser maciço e permanente o investimento em educação. Augusto Leal, uma fonte de conhecimento. Luizinho Cardoso está fazendo uma pergunta aqui. Qual será a maior dificuldade dos governos pós-pandemia para uma melhor educação, tendo em vista uma real necessidade de qualidade, cuidado e transformação? E aí, professor? Olha, não se enganem. Educação, com essa pandemia, ela sofreu um colapso. Sim. Certo? Apesar de todas as tentativas e as providências tomadas para se evitar grandes prejuízos, mas sofreremos prejuízo na educação. O grande desafio das administrações pós-pandemia vai ser justamente regularizar a situação de educação. O que não vai ser fácil. Graças a Deus que o Fundeb ele foi aprovado. Sim. Porque se o Fundeb não tivesse sido aprovado, seria impossível se tirar educação da situação em que ela se encontra. Mas eu acredito que com a vontade política dos governantes, aliado justamente à força do nosso magistério, eu acredito que a gente venha vencer esta crise. Esta crise será vencida e voltaremos a fortalecer o nosso polo educacional. Vitória da Conquista ela é um polo educacional pujante. Sim. O nosso principal produto econômico em Vitória da Conquista é a educação. Verdade. Então é necessário que a gente preserve isso aí. A gente preserve, lute com unhas e dentes para preservar justamente a nossa educação. Notem que no passado, quando o café caía, tudo desabava em Vitória da Conquista. Hoje o café cai, o café se levanta e a gente não está nem aí. Por quê? Porque educação e saúde garantem isso aí. Nosso polo educacional e polo de saúde. Então, passaremos por grandes dificuldades. Sim. Grandes dificuldades. Mas iremos vencer. Venceremos. Com fé em Deus. Professor, registrar a presença aqui de mais alguns amigos aqui. Um amigo especial, nosso querido Marcelo Melo, está dizendo aqui: professor Luiz, grande amigo e educador, um mestre. Seja uma honra, Marcelo, tê-lo conosco aqui nessa noite. Registrar a presença da nossa querida colega Bel Nolasco, Jussara Sampaio. Professor, nós temos um quadro... Marcelo Melo, sim. grande secretário de Educação. Iniciou a gestão Ezen Guzmão, um cidadão de uma vontade política férrea. Ezen levou uma equipe muito boa, né? Professora Selma, professora Dilvane,
E soube também valorizar muito a prata da casa. Sim. Tivemos também, e hoje a gente tem uma educação que, Edivaldo, eu não tenho a menor dúvida, o resultado do IDEB vai ser muito bom para a Vitória da Conquista. Sim. Porque o trabalho que foi feito, que vem sendo feito em educação em Vitória da Conquista, vai assegurar isso aí. Um trabalho cuidadoso do Melo, professora Selma, e agora o nosso amigo Esmeraldino. Né? Esmeraldino, um cara zeloso, ele é secretário ao tempo em que também é inspetor, ele vai lá para ver como é que a coisa está funcionando, para cobrar, para acompanhar. Então, tenho certeza que o resultado do Fundeb em Vitória da Conquista vai ser, desta feita, muito bom. Viu? Muito Apesar bom. de ser um resultado pregresso, não é um resultado agora, né? Mas vai ser bom. Professor, nós temos um quadro aqui, que é um quadro mais informal, né? Um bate-papo. Certo. Como a gente está conversando um ping-pong. aqui. Um ping-pong, que é o chamado café com chimango, tá? Então, que beleza. Dois produtos aí que são referências, né, para nossa cidade, nossa região. Então, assim, vai ser um ping-pong, né? Eu gostaria que o senhor indicasse aí um livro e um filme. Olha, filme eu ando assim meio desatualizado com relação a filme. Agora, livro eu vou lhe falar, rapaz. Eu tive lendo aqui um livro muito bom. Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. O velho que morreu recentemente, né? Sim. Morreu recentemente. É um sociólogo polonês radicado na Inglaterra, né? Mas muito bom. Né? Ele descreve as relações humanas neste momento agora, né? Neste novo milênio, né? São relações líquidas que se desfazem com a facilidade muito grande, né? Apenas com leve toque lá no computador, lá na tecla, a gente desfaz toda uma amizade. E teria um outro livro também, do ponto de vista político, crítico tal, que seria a Revolução dos Bichos, também de um cara, um indiano, radicado também na Inglaterra, com o nome de Orwell, George Orwell. Sim. Muito bom, gostei desses dois livros. Maravilha. Agora, filme eu ando voando um pouco. Me indique aí uma referência política no Brasil e uma no mundo. Olha, no Brasil, eu transigiria um pouquinho, colocaria duas personalidades que eu tenho grande admiração. Sim. Um Getúlio Vargas. Apesar das suas, né? Apesar dos seus desvios, mas ele deixou um saldo positivo para a sociedade brasileira, principalmente para a educação, né? Principalmente para a educação. Em 1930 é criado o Ministério da Educação, né? Em 1930. E o outro é o velho Juscelino Kubitschek. Certo? O velho, principalmente da economia, né? Juscelino Kubitschek. Sim. Agora, internacional, também teria dois. Sim. Martin Luther King, nos Estados Unidos, e o Nelson Mandela, o velho Nelson Mandela. Certo? São duas figuras que eu tenho grande admiração. Coincide com as minhas também. Tenho uma grande admiração pelos dois, tanto por Luther King como por Mandela. Uma comida favorita, professor? Cuscuz. Prato favorito? Cuscuz. Cuscuz. Para você ter uma ideia. Cuscuz com ovo? Com ovo ou com carne. E quando sobra cuscuz dia da manhã, eu como cuscuz com feijão meio-dia. É mesmo? Cuscuz com feijão? Todo cuscuz. Já experimentou? Não. O cuscuz com feijão é extraordinário, mestre. Um lugar que o senhor tenha visitado que lhe marcou.
Olha, dois lugares aqui, e os dois, um na região sudeste e outro na região sul. A da Sim. sudeste, Campos do Jordão. E no sul, Gramado. Aí você diz, por quê? Não, pelo seguinte, eles souberam administrar suas condições naturais. Verdade. Como dizia o Juvenalito Guzmão, eles Grande não amigo. esbanjam, eles não esbanjam seu frio, certo? O frio dessas regiões não é esbanjado, mas é vendido, e bem Que, mara... vendido, que né? maravilha. Vitória da Conquista teria tudo também para vender o seu frio, certo? E vendendo o seu frio, venderia o seu frio junto com a sua cultura, com a É, poesia, com a pintura, com os nossos artistas plásticos e tal. Seria um grande referencial para a nossa terra. Agora, eu te faço uma pergunta, mestre. Já que você sim. tá sempre nisso aqui, me diga uma coisa. Você estão dizendo aí, eu estou ouvindo aí, rapaz, nos senadinhos aí, que você está aceitando ser candidato a vereador. É verdade? É Que verdade? pergunta! Não, isso não estava no script, não, viu, mestre? Mas é verdade. Olho no olho, mestre. Olho no olho. É verdade? Sou pré-candidato a vereador. Fui candidato na última eleição, fiquei na suplência e estou indo novamente para essa caminhada, né? Porque nós realmente acreditamos que a política é isso. A política, como o senhor colocou bem aí no início, a política é serviço, é servir a coletividade. Nós vamos colocar o nosso nome novamente à disposição do povo de Conquista. E se o povo entender que nós temos condições de assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, estaremos lá para contribuir com a nossa população e nossos queridos amigos de Vitória da Conquista. Eu quero dizer para você uma coisa, que eu Sim, observei o seu comportamento quando você assumiu a titularidade da Câmara. Você foi também líder do governo naquela ocasião, assumiu a titularidade de líder do governo. E eu vi como você se articulava, como você tinha uma conversa livre com todos os setores, com a situação e com a oposição. Então, e eu tenho certeza, Edivaldo, que a Câmara ela será altamente enriquecida com a sua presença como vereador. Tenho toda a certeza disso aí. Assim como a Câmara foi enriquecida com a presença do seu pai. sim. Certo? Do seu pai. Seu pai foi meu Obrigado. contemporâneo. Na época que eu militava também na política, ele foi meu contemporâneo. E ele prestou grandes serviços. E você, tenho certeza que vai prestar melhores serviços que ele. Ele prestou grandes serviços, mas você vai prestar serviços melhores do que o Edivaldão, o Edivaldo Velho. Meu Viu? Deus, que responsabilidade, professor. Mas você está sendo chamado para isso, meu amigo. Eu dizia para Marcelo Melo, uma ocasião, quando ele era candidato, foi candidato a deputado federal, eu dizia, Marcelo, você não está se oferecendo a ser candidato. Você está sendo convocado para assumir o lugar lá no parlamento brasileiro. Então você, meu amigo, você não está se oferecendo, você está sendo convocado. E é necessário que homens da sua estirpe atendam a esta convocação para que a gente possa, cada dia mais, caminhar em termos de progresso aqui nesta cidade. É uma cidade que merece homens como vocês, certo? Quem está falando aqui é um velho, que já não tem mais nem tanta força de militar, mas que tem esperança. E a minha esperança reside em vocês. Professor, o senhor me desarticulou aqui agora. Meu Deus. Muito obrigado mesmo pelas palavras. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa live. Professor, eu quero lhe agradecer muito, mas muito mesmo, por ter tirado um tempinho aí
seu contexto de vida, de estudo, para estar conosco aqui batendo esse papo. A Bíblia diz que nós temos vários conselheiros, né? Que o homem que é sábio, que ele busca conselhos, né? Está lá em Provérbios. Eu lhe considero um desses conselheiros, tá? Muito obrigado. Em minha vida. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final. Nós já estamos indo para o encerramento aí. O Instagram pode encerrar a qualquer momento, mas nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que nos acompanharam até agora e lhe agradecer mesmo por estar conosco aqui essa noite, compartilhando conhecimento e compartilhando, sobretudo, de uma forma muito humilde, né? O passar o conhecimento que o senhor passa para nós nessa noite. Eu quero te dizer que foi uma alegria muito grande ter estado aqui com você e alegria maior em ter estado com toda essa turma de amigos, amigos que compuseram justamente este auditório virtual, certo? Quanta gente boa, rapaz, quanta Verdade. gente boa, né? Quanta gente que a gente gosta, porque são pessoas do coração. Sim. Eu, nesse momento, Edivaldo, eu me despeço desejando a você muitas felicidades, muito sucesso, porque eu sei que o sucesso de sua candidatura representará avanços para a vitória da conquista, porque você é um cara focado em vitória da conquista, você é um bairrista, você anda por toda essa região, mas você é um bairrista, você defende essa cidade aqui. Então, sabendo disso, eu tenho a certeza que você será de grande importância para o parlamento, para o enriquecimento do nosso parlamento municipal. Muitas felicidades. Obrigado, Deus o professor. abençoe. Obrigado. Um forte abraço, obrigado por tudo. Na próxima semana teremos outra live com um novo convidado. Agradecer a todos que estiveram conosco até agora. E, mais uma vez, professor, muito obrigado por compartilhar o conhecimento conosco essa noite. Que Deus lhe abençoe e continue lhe dando sabedoria, conhecimento. E um forte abraço mesmo. Muito obrigado por tudo. Um abraço.